Bom, gente, eu quero conversar com você sobre a seleção brasileira de 1982. Vamos falar sobre isso? Bom, gente, temos que admitir que era um senhor time de futebol. Pelo menos pela qualidade dos jogadores, né? Você não pode falar de uma seleção que tem como estrela o Zico, né? Que é o maior jogador brasileiro que eu já vi em ação na minha vida, né? Você não pode falar de uma seleção que tem o Falcão, que era a classe em forma de jogador, né? Que tinha o Sócrates. Um Sócrates na sua melhor versão, porque naquela época ele até parou de fumar, se dedicou aos treinos porque estava preocupado com a Copa, né? Queria fazer uma boa Copa. Um Toninho Cerezo, que era um jogador espetacular, uma dinâmica grande, né? Um Éder, que era um jogador muito bom, né? Não seria meu titular, mas era muito bom, né? É, enfim, tinha o Serginho Chulapa que destoava totalmente. Tinha o Valdir Pérez, que não era mau goleiro, mas existia goleiros melhores, como o Leão, o Raul, né? O Luizinho era um zagueiro clássico, muito técnico, mas não era tão ágil, né? O Edinho era bem melhor que ele, né? Mas enfim, era uma seleção boa, era uma seleção com méritos, né? Só que exageraram muito, né? Exageraram muito no favoritismo da seleção para 1982, né? Um salto alto que subiu, inclusive na torcida, porque não era para isso tudo. Então vamos lá. Teve as eliminatórias de 1981, o Brasil se classificou com muita facilidade. Sabe contra quem o Brasil jogou nas eliminatórias? Contra a Venezuela e contra a Bolívia. Apenas as duas piores seleções do continente naquele momento. Então o Brasil tinha obrigação de se classificar, né? E se classificou com sobras, nada a dizer. Mas o que foi pior foi o seguinte: é que houve três amistosos na Europa na época, seguidos, um com a Inglaterra, um com a França e outro com a Alemanha, e o Brasil venceu os três jogos, né? Então chegou lá em Wembley e venceu por 1-0 o gol do Zico, né? Depois jogou com a França no Parque des Princes, né? Venceu por 3-1. Eu lembro que o Sócrates fez um golaço por cobertura. E depois jogando contra a Alemanha, eu acho que foi bom, né? Não era unificado ainda, não sei se foi em Bonn, se foi em Munique, onde foi, né? Saiu perdendo por 1-0, uma falha do Luizinho, o Rummenigge deitou e rolou, mas depois virou o jogo, né, com gols do Toninho Cerezo e do Júnior. E aí todo mundo começou, mas ganhou da Alemanha em casa, ganhou da França em casa, ganhou da Inglaterra em casa, né? É grande favorita para a Copa. E, gente, não é assim, porque amistoso não é jogo oficial, né? Vocês acham seriamente que Inglaterra, França e Alemanha jogaram no máximo da sua possibilidade? Obviamente que não. Como até o próprio Brasil não jogou, mas como era um time muito técnico, né? E realmente era, aí venceu os três jogos. Isso criou uma falsa ilusão na hora da Copa de que era favorito. Não era assim. Favorito era, mas não era da maneira que todo mundo estava botando, né? E outra, chegou na Copa, fez um grande jogo contra a Argentina, né? Mas que a Argentina teve partes do jogo que esteve bem também, né? E os outros jogos, olha, contra a União Soviética não perdeu porque roubaram os russos lá em dois pênaltis que não deram, né? Escócia e Nova Zelândia era uma carne assada, né? E quando pegou a Itália era um time muito bom, tecnicamente e taticamente muito superior ao Brasil, né? Aí tomou a traulitada que levou. Então, gente, vamos desmistificar isso. Eu já vi gente dizer que a seleção de 82 era melhor que a seleção de 70. Ó, não dá, não dá. Eu não era nascido em 70 quando teve a Copa, eu nasci depois da Copa, né? Mas eu vi todos os jogos em videotape, né? Amassava os adversários, né? Muito menos que a de 58, né? 58 tinha Pelé, Garrincha, Didi, Nilton Santos, Djalma Santos, tudo no mesmo time, né?
Não tem comparação. Então, o Tele Santana era um técnico que tinha virtudes, né? Ele gostava do futebol técnico e preparava tecnicamente o time dele, né? Mas naquela época, em 1982, ele tinha muitas deficiências táticas, né? Coisa que ele melhorou depois, né, ao longo do tempo, até chegar no São Paulo, onde ele é realmente o maior ídolo do clube, né, sendo técnico e imortal, né? Mas em 1982, taticamente, deixava muito a desejar, e esses amistosos em 1981 passaram uma impressão completamente errônea. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, obrigado a todos, sim a todos, tá? Porque linguagem neutra é uma obrigação, a gente vive em tempos que tem que haver a linguagem neutra contemplada, a língua portuguesa é algo vivo, que se adapta aos tempos, não é manual de gramática nenhum, né? Ricardo Feltrin, lamentável sua postura de não aceitar os queridos em seu canal. Obrigado a todas, obrigado a todos, né? E por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.